Você já acordou no meio da noite com a sensação de que algo estava te observando? Não um sonho, não imaginação, mas algo lá fora. Era assim que começava, sempre assim. No interior de Brasil, em pequenas cidades cercadas por mato fechado, onde a neblina rasteja como se tivesse vida própria, começaram os relatos. Primeiro, cochichos. Depois, pânico. Galinhas encontradas mortas. Cabras caídas no pasto. Nenhuma gota de sangue. Somente 2 pequenos furos no pescoço. Os moradores diziam que era obra do chupa-cabra. Mas ninguém tinha visto. Ninguém tinha provas. Apenas marcas. Apenas silêncio. Em 1997, o caso explodiu em Varginha, uma cidade que já carregava fama de mistérios. Fazendeiros começaram a relatar ataques noturnos. Os animais não eram devorados. Não havia sinais de luta. Era como se algo extremamente preciso tivesse agido e desaparecido. Testemunhas juravam ter visto uma criatura nas sombras, olhos vermelhos, espinhos nas costas. Andava ereto, mas se movia rápido demais para ser humano. Alguns diziam que ele saltava cercas com facilidade absurda. Outros afirmavam que ele exalava um cheiro forte de enxofre. Mas o mais assustador, cães latiam desesperados, e depois se calavam de uma vez. E o silêncio que ficava, era pior que qualquer grito. Naquela época, famílias começaram a trancar portas antes do pôr do sol. Crianças não podiam mais brincar na rua à noite. Fazendeiros faziam vigílias armadas. Mas nunca adiantava, porque o chupa-cabra não fazia barulho. Ele só deixava provas. E então, uma noite, algo mudou. Um homem decidiu esperar. E ele viu, ou pelo menos, achou que viu. Mas isso, você vai descobrir na próxima parte. O nome dele nunca foi divulgado oficialmente. Mas naquela madrugada, ele estava decidido a provar que tudo aquilo era exagero. Armado, sentado na varanda, olhando para o pasto iluminado apenas pela lua. O vento estava estranho. Não era constante. Era como se viesse em rajadas curtas, quase respirações. Os animais estavam inquietos. E então aconteceu. Primeiro, os cães começaram a rosnar. Não latir. Rosnar baixo, como se estivessem com medo. Depois, silêncio. Um silêncio tão profundo que ele conseguia ouvir o próprio coração. E foi quando ele viu algo se mover entre as árvores. Não era grande, mas era ágil. Rastejava, depois se erguia. Os olhos refletiram a luz da lua. 2 pontos vermelhos, fixos nele. Ele jurou que aquilo sorriu. Tentou levantar a arma, mas seu corpo não respondia direito. Era medo, um medo primitivo, ancestral. A criatura deu um salto impossível. Sumiu atrás do celeiro. Ele correu até lá, e encontrou uma cabra caída. Ainda quente, sem sangue, mas havia algo diferente naquela noite. Havia pegadas. 3 dedos, profundas demais para algo pequeno. No dia seguinte, ele contou o que viu. Alguns acreditaram, outros riram, mas naquela mesma semana, os ataques se espalharam para outras regiões do país. Relatos surgiram no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste. O chupa-cabra não era mais um boato local. Era uma lenda nacional, e talvez, algo mais. Porque começaram a surgir teorias. Experimento militar secreto. Criatura extraterrestre. Mutação genética. Mas ninguém tinha uma resposta. Só medo. E o medo alimenta o desconhecido. Mas o pior ainda estava por vir. Com o passar dos meses, os relatos ficaram mais perturbadores. Pessoas começaram a dizer que a criatura não atacava apenas animais. Ela observava. Houve quem acordasse durante a madrugada e visse uma silhueta do lado de fora da janela. Imóvel, apenas olhando. Em áreas rurais de Minas Gerais, famílias relataram passos no telhado. Arranhões nas portas. Sombras correndo pelo milharal. Mas nunca havia prova concreta. Até que um grupo de jovens decidiu investigar por conta própria. Eles entraram na mata à noite, com lanternas e uma câmera velha. No início, risadas nervosas. Brincadeiras. Até que ouviram algo. Um estalo. Depois outro. A câmera caiu no chão quando um deles gritou. Nas imagens, gravadas por poucos segundos, aparecia algo se movendo rápido demais para ser identificado. Não era um cachorro. Não era um macaco. Não era nada comum. O vídeo circulou por anos como suposta prova.
Especialistas diziam que era histeria coletiva. Que era apenas predador comum. Talvez cães selvagens. Mas havia um detalhe que ninguém conseguia explicar: a ausência total de sangue nas carcaças. Biologicamente improvável. E então os relatos começaram a diminuir. Como se tivesse acabado. Ou, como se tivesse ido embora. Mas lendas não morrem. Elas esperam. E às vezes, voltam. E quando voltam, não avisam. Anos se passaram. A mídia parou de falar. As pessoas esqueceram. Mas no interior, onde a noite ainda é escura de verdade, há quem diga que ele continua lá. Velhos fazendeiros ainda contam histórias ao redor do fogão a lenha. Eles dizem que o erro foi achar que o chupa-cabra precisava de atenção. Que ele gosta do silêncio. Que ele caça melhor quando ninguém acredita. Recentemente, novos relatos surgiram em áreas isoladas do norte do Brasil. Animais mortos. Mesmas marcas. Mesma ausência de sangue. Mas agora há algo diferente. Alguns juram que ouviram um som antes dos ataques. Um chiado fino. Como um sussurro metálico no escuro. E se o chupa-cabra nunca foi apenas um animal? E se for algo que aprende? Algo que se adapta? Algo que observa? Há décadas? Talvez ele esteja nas matas. Talvez nos pastos. Ou talvez, mais perto do que imaginamos. Então, hoje à noite, quando você apagar a luz. Quando o silêncio parecer pesado demais. E quando ouvir algo do lado de fora. Não abra a janela. Porque se você vir 2 pontos vermelhos na escuridão, pode ser tarde demais. Se você sentiu esse arrepio agora, já deixa o seu like. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias assustadoras. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que diz que não acredita em lendas. Mas cuidado, vai que, depois de assistir, ele começa a acreditar demais.